Está confirmado. Elon Musk, o dono da Tesla, bilionário, multibilionário, né? Multibilionário, finalmente comprou o esgoto a céu aberto que é o Twitter. Ele vai pagar 44 bilhões de dólares para comprar essa rede social que está entre uma das mais tóxicas que você pode imaginar dentre todas as redes sociais que já são tóxicas. E aí ele vai comprar essa rede social e ele promete ali resgatar, né, a livre expressão. Ele se define como um absolutista da livre expressão, então ele quer transformar agora o Twitter nessa praça pública na qual o debate pode circular livremente. Ele é, na verdade, um referencial, um ídolo dos ANCAPs, os anarcapitalistas, que acham que é possível um mundo de liberdade com bilionários como Elon Musk. Então, eu quero falar mais sobre esse assunto hoje, mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário deixando um bom dia, como é que você está por aí, e também se inscreva no canal se não for inscrito. E aproveite para conferir sobre a chuva de Lisboa, no qual eu conto o tempo que a gente passou lá, os meses que a gente passou em Lisboa e como foi a experiência em Portugal. Então, confira. Qual é o rolo? Qual é a história aqui? A história é que o bilionário Elon Musk comprou o Twitter. Como eu falei, a ideia dele é de resgatar esse ideal de livre expressão, que é um ideal meio do monarca, assim, né, de livre expressão irrestrita e que você possa dizer as maiores barbaridades no Twitter. E ele promete também retirar os robôs que tem lá na rede. O fato é que o Twitter não é a rede mais popular que tem. Eu tenho uns dados aqui de usuários, né, de número de usuários, e se você olhar aqui essas estatísticas, de longe o Facebook é o mais popular de todos. Você tem aqui 2,9 bilhões de usuários, isso de usuários ativos, né, quase 3 bilhões de usuários ativos no Facebook. O YouTube tem 2,5 bilhões de usuários ativos. O WhatsApp, que é considerado uma rede social também, 2 bilhões de usuários. O Instagram, 1,4 bilhão. O Weixin, WeChat, que acho que é uma rede chinesa, né, que é interna da China, que seria o Facebook chinês, 1,2 bilhão de usuários. TikTok, 1 bilhão. E daí vai descendo. E lá embaixo, né, o Twitter não está entre as mais usadas. Tem 436 milhões de usuários. Se você retirar os robôs, deve sobrar aí, de fato, uns 100 milhões de usuários reais mesmo, né, tirando essas contas automatizadas, esse tipo de usuários que são criados para contaminar o debate público e impactar em eleições, e impactar também no imaginário coletivo. Então, não é uma rede tão popular assim, e ele gastou 44 bilhões para isso, para comprar essa rede social. E aí tem vários pontos que a gente pode analisar aqui, várias perspectivas que a gente pode adotar para poder entender como isso é, sabe, inacreditável, meio absurdo, meio ridículo, meio sem sentido. O primeiro deles tem a ver com uma conversa que está circulando aí, inclusive eu até vou pôr aqui um print que eu vi hoje, que é da CNN Brasil, e que algum tempo atrás muita gente havia criticado, né, o Elon Musk por ser esse bilionário excêntrico e gastar dinheiro à torta e à direito com projetos esdrúxulos, e falaram o seguinte: olha, por que você não pega parte do seu dinheiro e tenta solucionar a crise humanitária no planeta, a fome no mundo? E ele disse o seguinte: olha, se houvesse algum modo de eu usar 6 bilhões do meu dinheiro para poder solucionar a fome do mundo, eu faria isso. E daí apresentaram para ele, né, propostas de como ele poderia aliviar a fome de milhões e milhões de pessoas pelo planeta com esse dinheiro. E é claro que ele não gastou dinheiro com isso, né? Vai torrar dinheiro com isso? Vai torrar dinheiro, sabe, aliviando a fome das pessoas? Não fez isso, ele vai comprar o Twitter. O Twitter ele gasta 44 bilhões, mas 6 bilhões para aliviar a fome do mundo, ele não fez isso, obviamente. Então, assim, o interesse real dele não é ajudar ninguém, o interesse dele é se autopromover, o interesse dele pode ser muitas outras coisas, mas realmente ajudar as pessoas, eu tenho minhas dúvidas. E também entra nessa crítica essa cultura dos bilionários, porque cada vez mais há mais bilionários, ao mesmo tempo que há mais pessoas pobres pelo planeta, né? É um abismo que vai aumentando, alguns poucos detendo um poder financeiro exorbitante, monumental, descomunal, e muita gente vivendo abaixo da linha da miséria. Então é um abismo desproporcional. E é curioso, né? Porque assim, tempos atrás, até sei lá, 15 anos atrás, a meta das pessoas, né, quem queria enriquecer pelo menos, era de ser milionário. E essa já é uma meta inalcançável para a maioria de nós. Ser milionário já é inalcançável para a maioria das pessoas. Mas agora a meta é ser bilionário. Tem até a música do Bruno Mars, né, I Wanna Be a Billionaire. Só para se pensar aqui, né? Vamos fazer um cálculo aqui. Se você ganhar 2 mil reais por mês, que é um salário razoável, 2 mil reais por mês, você vai levar, fazendo o cálculo aqui, 40 anos trabalhando e guardando tudo que você ganhar. Tudo que você ganhar. Todo o dinheiro, todo centavo que você ganhar, você vai levar 40 anos para poder economizar 1 milhão de reais. 40 anos. Então, assim, imagine, né? Para ser bilionário, se você for um assalariado, você certamente jamais vai ser milionário.
Se você ganha salário mensal R$1.000, R$2.000, você sabe que você não vai ficar milionário. Então, assim, é um fato. E bilionário, então, é algo inconcebível. E aqui a gente fala de reais, né? A gente fala de reais. Bilionário em reais. Porque para você ser bilionário em dólar, a gente faz a conta aqui por 5, sei lá quanto está o dólar agora. Então, sinceramente, é algo inimaginável. E a fortuna estimada do Elon Musk agora é de 264 bilhões de dólares. Então, assim, realmente é algo, sabe, fora do normal, é inconcebível, é inimaginável, é inaceitável que haja pessoas com tanto dinheiro assim. Porque esse poder que eles possuem não é apenas financeiro. Eles viram um buraco negro, eles começam a distorcer tudo ao redor deles. Então, assim, é poder político, é poder, sabe, social, é outras coisas que eles têm também acesso. E é claro que uma pessoa como essa, mesmo se perder tudo, entre aspas, jamais vai ficar pobre. Por exemplo, né, o Ike Batista. O Ike Batista perdeu tudo. Perdeu tudo entre aspas, né? Porque assim, é óbvio que ele não tá, sabe, vendendo bala no semáforo agora. É óbvio que o Ike Batista não tá trabalhando com um salário de R$2.000. Porque quando você fica bilionário, quando você fica, sabe, com esse poder financeiro descomunal, são portas que você abriu, algumas até podem se fechar depois, mas você vai ter acesso a pessoas que vão te dar, sabe, uma rede de salva-vida para que você não morra, para que você não fique miserável, para que você não fique, sabe, pobre de fato. Então essas pessoas aí jamais vão ficar pobres de novo, e esse dinheiro aí é algo que é simplesmente obsceno, é assim, é inaceitável, é absurdo. E daí, como eu falei, primeiro ponto, né, essa cultura dos bilionários, que é algo inimaginável, e por outro lado, investir uma quantidade de dinheiro também descomunal para comprar uma rede social como o Twitter, que nem sequer é a mais importante de todas. E aqui entra um outro aspecto, né? Porque assim, embora o Twitter não seja a rede mais usada, não seja a rede mais popular, não seja a rede mais querida pelas pessoas, porque o ambiente lá é bastante tóxico, ela é possivelmente a rede mais influente de todas em questão de impacto na opinião pública. Porque assim, o Facebook tem muitos usuários, mas ali a interação é entre amigos, entre conhecidos. Ali não acontece nada de fato que extrapole o ambiente do Facebook e vá para as outras redes. Já o Twitter, como ela concentra, né, o maior número de políticos, de jornalistas, de comunicadores, de influenciadores, de artistas, ela reúne muita gente relevante no debate público, o que se dá lá dentro acaba assim respingando para fora e impactando nas notícias e na cultura no geral. Basta pensar, por exemplo, né, no Trump, que foi, sabe, o presidente dos Estados Unidos mais divisivo dos últimos tempos, e ele era alguém que usava o Twitter. Inclusive foi ele que revitalizou o Twitter, né? Porque estava em decadência, ele foi lá e revitalizou a plataforma. Ele usava as redes sociais, usava o Twitter para se comunicar com as pessoas e usava também para inflamar o debate, para instigar a violência. Então a invasão do Capitólio, por exemplo, ela foi em parte instigada pelo uso do Trump do Twitter. Tanto que ele foi bloqueado depois por causa disso, né? Quando há invasão do Capitólio, a plataforma resolve punir o Trump, banindo para sempre da plataforma. Então o que acontece é que essa rede social é usada para fins bastante prejudiciais e nocivos. Se supõe que agora, com essa tomada do poder aí pelo Elon Musk, que ele vá, sabe, liberar certas pessoas que foram bloqueadas, incluindo o Trump. Então resta saber quão tóxica vai ficar mais do que já é. Porque essa é uma pergunta. Se já é um espaço tóxico, sabe, repugnante em muitos sentidos, quão pior pode ficar com esse cara agora controlando a empresa. E aqui eu vou ser obrigado a fazer uma analogia, vou ser obrigado a pensar, sabe, de um modo que a gente compreenda como isso pode ser destrutivo para a rede social também. Pensa no seguinte: você é dono de um bar, você tem um bar e nesse bar ali vai os seus fregueses, as pessoas vão lá conversar, happy hour, não sei o quê. E daí um dia entra lá um grupo de amigos negros e entra no bar e tem lá um grupo que começa a xingar essas pessoas, dizendo que negros naquele espaço eles não querem, que é proibido, que é inaceitável, que é um espaço de família. Então assim, você tem lá um grupo de racistas que começam a atacar fregueses negros. Você, como dono do bar, pensa o seguinte: eu não vou influenciar nessa briga aqui porque é um espaço de livre expressão esse meu bar, que as pessoas podem se expressar, podem dizer o que elas pensam, é tudo liberado aqui dentro. Então você não vai se manifestar, porque você é um defensor, é um absolutista da livre expressão. Então o que vai acontecer? Imagine o cenário, o que vai acontecer? Possivelmente, esses fregueses negros vão se sentir desconfortáveis e vão embora, vão cair fora. E se você for um freguês que se incomoda com esse tipo de discurso também, você vai pensar, pô, o que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo nesse espaço? O cara lá, o dono do bar, lavou as mãos. Tem um grupo de racistas ali falando merda. Vou ficar aqui nesse espaço? Também não vou ficar, não vou voltar mais. E daí começa a mudar a freguesia daquele local. Vai começar a vir mais supremacistas brancos, mais racistas e menos pessoas com outras visões. Porque aí você vai ser dominado por um espaço que dá livre vazão a discursos racistas, preconceituosos, intolerantes. Então, assim, é uma postura
criminosa, inclusive, né, na lei brasileira, é uma postura, mas que vai delimitando qual é o público-alvo daquele espaço, daquele ambiente, daquele bar. Então, as redes sociais também operam desse modo. É claro que a gente fala de bilhões de pessoas aqui se comunicando, mas se você tem um espaço que é muito tóxico e não há nenhum tipo de penalização para certos tipos de discursos, para certos tipos de ofensas, para certo tipo de agressões nesse espaço, o que vai acontecer é que as pessoas que não toleram isso vão deixar de frequentar esse espaço e vai ficar cada vez mais tomado por pessoas que se comportam desse modo, que concordam com esse tipo de posição, esse tipo de postura, esse tipo de discurso. E além disso, entra uma outra questão, porque as redes sociais, elas são empresas multinacionais, ou seja, elas estão presentes nos mais distintos países. E cada país tem a sua lei própria em relação a certos tipos de crimes. Crimes contra a honra, crimes de ódio ou discurso de ódio. Então, essa empresa, ela é obrigada a respeitar as leis de cada país no qual elas operam. Se o Twitter opera no Brasil, ele é obrigado a respeitar as leis brasileiras. Se nos Estados Unidos a lei é bastante, relaxada em questão de livre expressão, se na visão dos americanos e nas decisões da Suprema Corte americana há uma tendência a tolerar certo tipo de discurso, isso não quer dizer que no resto do mundo seja a mesma posição. Se o Elon Musk, como esse americano defensor, né, o paladino da livre expressão, pensa desse modo, ele não pode aplicar esse pensamento para o resto do mundo, porque os países são diferentes. Cada nação tem suas leis e cada nação lida diferente com crimes contra a honra, com certos tipos de discurso. E aí falta um pouco de tato também, né? E isso também pode ter a ver um pouco com essa noção de onipotência dos bilionários, falta um pouco de tato de compreender que o mundo inteiro, o resto do planeta, não é o próprio umbigo dele. A gente não sabe ainda como o Elon Musk vai lidar com o Twitter. Pode ser que ele entre lá e pouca coisa mude de fato, mas pode sim que ele tente fazer alterações drásticas no modo como as coisas acontecem ali, que vai levar a uma debandada geral. Muita gente tem comentado que vai deixar a plataforma, que não pretende continuar lá, que vai esperar para ver o que vai acontecer, mas se piorar vai deixar, porque de fato é um espaço muito prejudicial. E agora vem a eleição, né? Vem a eleição no Brasil e qual é o estrago potencial que isso pode ter? Como esse tipo de discurso agressivo, violento, intolerante pode impactar numa eleição no Brasil, por exemplo, ou em outras eleições também. Então, são perguntas que estão em aberto, a gente vai ter que esperar para ver. Eu vou continuar lá por enquanto, mas também se piorar muito, eu vou deixar. Eu já deixei o Facebook tem um bom tempo, desde a execução da Marielle, que eu não frequento o Facebook mais. Eu tenho minha conta lá, publico uma coisa ou outra, mas não interajo com ninguém, porque realmente, para mim, se tornou intolerável aquilo ali. Os tipos de comentário que eu vi quando a Marielle foi executada, para mim, foram inaceitáveis. Não dava para ficar lá mais. Era um bar que eu não conseguia frequentar mais, o espaço ficou inóspito e o Twitter, se começar a seguir nessa direção, que já é muito ruim, na verdade, embora tenha esse impacto no debate público ainda, se piorar muito, daí também vou repensar a minha posição lá, mas a princípio esperar para ver. Bem, eu quero saber de você sobre alguns pontos aqui, né? Primeiro, sobre essa compra agora, que me parece incompreensível gastar tanto dinheiro para comprar esse lixão tóxico que é o Twitter. O que você pensa sobre isso? Sobre essa cultura dos bilionários também, né, esse fascínio que as pessoas têm com bilionários e essa distorção que acontece na realidade, né, esse abismo que existe entre, o 0,0001% de bilionários e o resto da humanidade, como isso pode influenciar no mundo. E, por fim, sobre também o grau de toxicidade de um espaço. Se você, por exemplo, é um usuário ou não do Twitter, o que você está pensando agora, se você vai deixar ou não espaço, o que passa na sua mente, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, turma do Henri Bugalho? Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Anota na sua agenda, dia 28 de abril, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Gessé Souza, autor de Elite do Atraso, Como o Racismo Criou o Brasil, Classe Média no Espelho, vai lançar uma bomba. O seu novo livro, O Brasil dos Humilhados, uma denúncia da ideologia elitista. Você não pode perder esse encontro, onde o Gessé de Souza vai explicar tudo isso que ele traz nesse novo livro, que vai nos ajudar a compreender como um país com tanto potencial como o Brasil vive um sofrimento tão grande como esse que a gente está vivendo. Para você se inscrever nesse encontro do dia 28 é muito simples. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar dessa aula que não vai ter replay. Se inscreve agora. Para assistir é preciso estar inscrito, mas você não tem que pagar nada por isso. É se inscrever, tá lá no dia e horário combinado e aproveitar essa aula incrível do nosso amigo Gessé. Um abraço e até lá!